Olá, queremos hoje falar um assunto muito importante sobre aquilo que aconteceu e que está registrado em 2 Reis, capítulo 5, credibilidade. Você é uma pessoa que tem credibilidade? Credibilidade fala de caráter, fala de uma personalidade poderosa que inspira confiança. No texto que nós temos diante de nós, aqui em 2 Reis, capítulo 5, diz: Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói da guerra, porém leproso. Esse porém é terrível. Porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo uma pequena fortuna. Tudo por causa de quê? Por causa de uma palavra falada por uma jovenzinha, uma adolescente cativa, que não era da Síria, era de Israel, mas que impressionou a sua senhora quando falou para ela que se seu marido estivesse em Israel, ele seria curado. Nós precisamos mais do que nunca de credibilidade. O evangelho está perdendo o seu poder porque falta credibilidade às testemunhas que deveriam manifestar o poder e a graça e a misericórdia de Deus para as pessoas que estão diante de nós e que podem nos ouvir. Aquela jovenzinha revelou credibilidade, confiança. Aquela esposa afetuosa, aquela esposa que amava o seu marido, logo levou para ele uma notícia alvissareira, uma notícia que era boas novas para ele. Há em Israel um homem que pode lhe curar, Naamã. Naamã acreditou. A esposa acreditou naquela menina. Aquela menina tinha credibilidade, ela tinha algo especial que fluía do seu ser. E Naamã compareceu diante do seu rei e narrou-lhe os fatos. E foi providenciado tudo aquilo, uma carta para o rei de Israel, para que tomasse providência e que Naamã fosse curado. E tudo por causa de quê? Por causa da credibilidade de uma adolescente. Nós que somos cristãos, nós que somos crentes, nós temos credibilidade. Credibilidade tem que ser manifesta na nossa vida, na nossa maneira de olhar, na nossa voz, na nossa atitude, no nosso comportamento, nas nossas ações. Naamã foi porque ele creu naquele testemunho daquela menina. Menina essa que tinha alcançado o coração da sua ama. E agora estava ali. Naamã, que compareceu perante o rei, e o rei rasgou as suas vestes, achando que era uma treta para que a Síria entrasse em guerra contra Israel. Mas Eliseu mandou que o rei mandasse Naamã para a casa dele. E Naamã foi.
E sabe o que aconteceu? Está aqui na palavra de Deus. Eliseu nem foi à porta para receber Naamã. Eliseu era uma pessoa meio esquisita. Tinha um temperamento muito difícil. Mas Geazi, seu secretário, era o porta-voz de Eliseu. E quando aquele homem chegou lá, Naamã, leproso, um herói nacional da Síria, pelas grandes conquistas, mas que ali estava por causa do testemunho de credibilidade de uma judia, de uma menina judia. E Eliseu disse para ele, olha, vá lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Rapaz, Naamã ficou zangado, ficou meio irritado. E disse, será que não haveria rios melhores do que o Rio Jordão na Síria? Mas os seus soldados chegaram junto dele e disseram, olha, se o profeta falasse uma coisa muito difícil para você, você não iria fazer? Então faça isso que é fácil. E Naamã foi lá para as margens do Rio Jordão, deu o primeiro mergulho, o segundo mergulho, o terceiro mergulho, o quarto mergulho, o quinto mergulho, ele já sentiu a diferença. Quando ele deu o 6º mergulho, ele já viu que estava quase curado. Quando deu o 7º mergulho, ele saiu das águas completamente curado. Tudo por causa de quê? Por causa da credibilidade que aquela menina que não tem nem nome falou acerca do profeta, do homem de Deus que vivia em Samaria. Nós somos emissores que devemos ter uma mensagem poderosa, porque nós temos neste mundo Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, que pode operar milagres, prodígios, portento. Mas nós temos que ter credibilidade, nós temos que ter absoluta confiança no Deus que nos capacita a sermos mensageiros verdadeiros e autênticos do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Que nós venhamos reconhecer que precisamos e necessitamos manifestar nas nossas vidas credibilidade. As pessoas têm que terem confiança naquilo que falamos, naquilo que nós proferimos em respeito ao nosso Deus, ao Emanuel, ao Deus conosco, que pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nos abençoe nesse tempo de pandemia, Senhor, de coronavírus. Nos abençoe, Senhor, nos livrando de toda esta praga, essa peste, como está na tua palavra, nenhuma praga chegará à tua casa. Nós pedimos, Senhor, que esta praga seja lançada no mar e desapareça do Brasil, Senhor. É a nossa oração, pedindo a tua graça e a tua misericórdia sobre o nosso povo, sobre as nossas famílias, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos torne prósperos.